Algumas pessoas, como o tal professor Sabino, eles dizem que Salmo não é profético. Embora o Salmo 22 se trate de uma situação que ocorreu com Davi, com o rei Davi, você pode perceber que esse salmo ele é totalmente profético, porque os acontecimentos aqui têm uma conexão direta com o acontecimento de Jesus. Aquilo que Jesus clamou na cruz está lá no Salmo 22, versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Agora, a narrativa mais que comprova mesmo é um fato que só ocorreu na crucificação, que foi a atitude dos soldados quando repartiram as vestes de Jesus. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Qual é a chance de uma situação que ocorreu lá no passado acontecer no futuro? Lá em Mateus 27 é narrado da forma detalhada como esse salmo. Primeiro, Jesus na cruz, ele clama exatamente o que está no Salmo, versículo 20, no versículo 1 do capítulo 22. E nesse mesmo salmo ali, olha a questão. Jesus, lá na cruz, ele faz esse clamor, né? Deus meu, por que me desamparaste? Né? Todo o acontecimento desse salmo está estruturado no acontecimento que aconteceu com Jesus na cruz, de pessoas que testemunharam. E o fato lá de eles pegarem as vestes de Jesus, né? Que está citando esse mesmo salmo lá na crucificação, e pegam as vestes de Jesus, reparte e sobre lançaram e sobre a túnica dele, que era toda costurada, né, que não podia repartir senão estragava, eles fizeram uma aposta entre eles para ver quem ficava com a túnica. Qual é a chance disso acontecer? No versículo 16, suas mãos e pés transpassados na cruz. Né? Algumas pessoas argumentam, tem gente que fala, não acredito que Isaías 53 seja equivalente à questão da crucificação de Jesus. Tá? Algumas pessoas dizem isso. Fala que, inventa um monte de coisa. Cara, mesmo que não tivesse nada a respeito dessa crucificação, a forma com que Deus fez, né? Os judeus não entenderam como é que para eles era escândalo um Messias crucificado. Né? Jesus usa alguns argumentos, ele fala que assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem ficará no seio da terra. Ou seja, ele vem revelando coisas ali, né? Que Isaías 53 tem tudo a ver. Foi moído pelas nossas iniquidades, né? Foi ferido pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, toda a fé está fundamentada nessa, como diz o texto, agradou a Deus moê-lo, né? Está fundamentada dentro desse contexto de que precisava um homem morrer sem pecado, e o professor Sabino, numa live, insiste em dizer que Jesus tem pecado, né? E eu usei aqui um texto porque ele alega que quando Jesus espalha ali a mesa dos cambistas, ele escoteia aquilo ali, ele alega que aquilo foi pecado, né? Olha a narrativa de Pedro. Ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Então, o professor Sabino, ele, quando ele quer argumentar alguma coisa do Novo Testamento, ele pode pegar um versículo do Novo, ele crê, né, é conveniente. Mas quando a gente vai fazer a mesma coisa, não, eu não creio no Novo Testamento, eu não vivo de fé. Então, tipo assim, para ele argumentar, vale, mas a gente mostra que uma pessoa que testemunhou, ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Pessoas que foram testemunha. E esse texto, ele está equivalente a Isaías 53. Algumas declarações. Quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos.
Então, observemos que o que Pedro diz é exatamente semelhante ao que Isaías 53:9 diz. Pedro diz em 1 Pedro 2:22, ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Aqui ó, diz, deram-lhe uma sepultura como os ímpios e ficou com o rico na sua morte. Embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. O professor Sabino questionou, né, que Jesus não foi a uma sepultura com os ímpios. No momento da crucificação, né, aonde foi exatamente onde ele morre, ele estava ao lado de dois ímpios. E como que ele estaria com os ímpios e o rico ao mesmo tempo? Olha a separação do texto. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios. Ou seja, deram-lhe. Crucificaram ele entre os ímpios. Ele fala que essa sepultura deveria ser o lugar onde Jesus foi enterrado. E ficou com o rico na sua morte. Né? A sepultura onde Jesus foi colocado era uma sepultura de rico. Né? José, ali da cidade de Arimateia, e Nicodemos prepararam todas essas questões. Né? Aqui em Zacarias 11 há uma profecia sobre as 30 moedas de prata, né? Que ocorre com Zacarias, e foi o mesmo valor que o Judas vendeu a Jesus. Aí diz aqui, e Yahvé, o Senhor me ordenou, lança isso ao olheiro. Lança isso ao olheiro. Em seguida peguei as 30 moedas de prata e as atirei no templo do Senhor para o olheiro. Aqui, no essa palavra significa Aceldama, né, que significa campo de sangue. E nos estudos, né, aqui diz que era uma região de argila, né? Que tem uma coloração forte e vermelha, mas não necessariamente leva este nome por esse motivo. Ele não leva o nome que eu citei aqui, que é Aceldama, né? Por conta dessa questão da venda de Judas, devido à morte de Judas. Inclusive, essas moedas foram usadas para comprar esse campo. E isso está lá em Atos 1, versículos 18 e 19. Recentemente, esse campo ele é utilizado como cemitério para os não-judeus, né? Mas exatamente no primeiros anos do século XIX. Sendo que essa terra, no início, ela era rica em argila, né? Que é o barro. E ela antigamente ela é utilizada por olheiros, né? E por essa razão, antigamente era conhecida como Campo do Olheiro, né? Depois, devido a essa questão de Judas, né, ter morrido, de acordo com o que se acredita ser uma profecia, passou a não ser mais chamado dessa forma.